E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Carlos, de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais um vídeo sobre as atividades curriculares complementares. E nesse vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre o assunto: o patriarcalismo, o coronelismo e o clientelismo na formação da sociedade brasileira. E hoje a gente vai especialmente focar no coronelismo, certo? Então a aula de hoje vai ser sobre o coronelismo no Brasil. E a gente já começa respondendo a pergunta, afinal de contas, o que é coronelismo? O coronelismo, ele é um fenômeno da política brasileira ocorrido durante a chamada Primeira República. Na primeira fase ali da República Brasileira, sobretudo no final do século XIX para o começo do século XX, né? Nas primeiras décadas do século XX, o coronelismo foi uma prática muito comum na política nacional. Caracteriza-se por uma pessoa que recebe esse nome de coronel, que detinha o poder econômico e exercia o poder local por meio da violência e também da troca de favores, tá? Então, o coronelismo é um fenômeno político muito datado ali daquele primeiro momento da República, sobretudo nas primeiras décadas do século XX. Aos olhos da população local, ali da cidade, do município, ser coronel era equivalente a ter um título nobiliárquico, um título de nobreza, né? E passou a legitimar muitas das ações dos chamados chefes locais, que recebiam essa nomenclatura de coroné ou coronel, daí o nome coronelismo. Esse processo, ele tem início, né, essa prática do coronelismo, no plano municipal. Então, assim, eram os chefões dos municípios, das cidades, e estabelecia a dominação do coronel sobre o poder público. Acrescentamos a isso as chamadas tradições patriarcais. E o arcaísmo é aquilo que é antigo, tá? Da estrutura agropecuária no chamado interior remoto do Brasil, principalmente nas cidades do interior do Nordeste. Então essa prática do coronelismo, dessa chefia, né, da figura do chefe local, ela foi muito importante durante essa fase da República nos interiores, principalmente da região Nordeste, onde essa figura do coronel é uma figura muito presente nas relações políticas e também sociais. Inclusive, alguns filmes brasileiros que retratam essas cidades menores sempre tem uma figura ali, né, que é a figura que manda naquele lugar, que não é necessariamente o prefeito, tá? Mas é visto como um coronel, o cara que tem muitas fazendas, tem muito dinheiro, né, que a partir da violência física, inclusive, ele controla muito as pessoas ali daquele lugar. Então, no Alto da Compadecida, por exemplo, naquele livro do Ariano Suassuna, que depois virou um filme e também uma série, né, de TV, a gente tem a figura lá do coronel, né? Do cara que aparece lá falando grosso, falando alto, mais alto que todo mundo, entendeu? Então é essa figura aí que representa o coronelismo, enquanto prática política e social no Brasil também. A gente vai falar também daqui a pouco de algumas figuras da dramaturgia brasileira, das novelas, né, antigas, que representam o coronel, essa ideia do coronel lá da prática política do coronelismo. Essa elite política, a elite dos coronéis, foi composta por comerciantes, grandes proprietários rurais, né, fazendeiros, gente que tinha muita terra, e também por chefes políticos locais. Então, geralmente, o coronel de uma cidade do interior do Nordeste, ou era um chefe político já, de uma família tradicional da política local, ou era um comerciante que tinha, portanto, muito dinheiro, muita influência, ou então um grande fazendeiro. Geralmente era uma dessas três categorias ali que fazia com que a pessoa se tornasse esse chefão, esse coronel. Eles eram capazes de exercer influência sobre a população, de manipular as pessoas, né? Inclusive de dizer para elas em quem que elas iam votar. Ó, tu tem que votar em tal candidato, entendeu? E nessa época, inclusive, o voto era aberto, ele não era um voto secreto como hoje. Que a pessoa vai lá na zona eleitoral, tem a urna, né? Ela fica lá naquela cabine, não era não. A pessoa já declarava em que ela ia votar, então as pessoas ouviam. Falavam, ó, eu vou votar em fulano de tal. Todo mundo já sabia, era o voto aberto, não era secreto. Então os coronéis eram capazes de exercer essa influência
sobre a população local enquanto autoridades incontestáveis. Dificilmente teria alguém que iria contra uma ordem do coronel, que ousaria desrespeitar a autoridade desse chefe político local, desse grande fazendeiro, desse comerciante da cidade, que era visto como coronel, o cara que mandava na cidade. Os coronéis podiam recrutar pessoas para compor a força militar do governo. Então, existia até essa relação com o poder público, dessa possibilidade do recrutamento para compor ali a força do governo, né, a força militar do governo atuando ali naquela cidade, naquele estado. Dessa forma, eles podiam manter os pilares da exclusão política e do controle sobre os espaços de representação política. Então percebe que é uma relação muito imbricada, muito envolvida ali também com o poder do Estado, né? Apesar dele não ser necessariamente um representante político, nem todo coronel necessariamente era um prefeito ou um vereador, não tinha, né, por necessidade essa relação com a política oficial, mas ele controlava isso. Ele controlava os votos, ele controlava a representação política, ele podia recrutar pessoas para compor as forças militares ali que atuavam naquela região. Então ele tinha uma influência política muito grande, mesmo que ele não fosse alguém da política, é isso que eu quero que tu entenda. Mesmo que ele não fosse político, mas a força política de um coronel era muito grande naquele município, naquela cidade que era controlada por ele. Os coronéis distribuíam benefícios, patrocinavam a festa do santo local. É muito comum que nas cidades pequenas do interior tenha um santo padroeiro, né, da cidade. E aí as festas dedicadas a esse santo, ou essa santa, que eram as principais festas da cidade, eram financiadas pelos coronéis ou pelo coronel. Eram padrinhos de inúmeras crianças. Todo mundo queria ali que o coronel da cidade fosse padrinho do seu filho, né, que nascesse em suas terras. Então existia essa influência muito grande também sobre a sociedade, né, sobre as pessoas que habitavam ali aquele município, habitavam aquela cidade controlada pelo coronel. Ele era padrinho de muita gente, né, concedia benefícios a muitas pessoas, patrocinava festas locais. Assim, ele estabeleceu uma relação de dependência e também de temor com os subordinados. E essa relação era chamada de clientelismo. É aí que entra a ideia do clientelismo, entendeu? Então essa relação não era uma relação de cidadão com cidadão, era uma relação de cliente. Daí a expressão clientelismo também ser utilizada nesse tipo de conduta comum lá da Primeira República no Brasil. E aí, como eu te falei, a gente vai trazer algumas figuras da vida real e outras também da ficção, né, que representam essa ideia do coronel na política brasileira. Aqui a gente tem um cara da vida real mesmo, o coronel Chico Heráclio, da cidade de Limoeiro, que é o interior de Pernambuco. Como eu te falei, o coronelismo ele foi muito forte na região Nordeste, principalmente na região Nordeste. Ele afirmava que as eleições na sua cidade tinham que ser feitas por mim, no caso por ele mesmo, né? Tá entre aspas. Então a eleição na cidade dele era feita por ele, entendeu? Ganhava quem ele queria que ganhasse. Então era uma época ali de bastante manipulação, inclusive nos votos, né? O voto, como eu te falei, era aberto, então dava para saber em quem a pessoa estava votando. Mesmo na contagem dos votos ali nas cédulas, quando tinha, isso era burlado. Então era uma prática muito comum. E aqui tem uma fotografia desse coronel, do Chico Heráclio, né? Inclusive com uma arma empunhada aqui na mão. Né? Típico ali, senhor fazendeiro do interior do Nordeste, ameaçando alguém, provavelmente, com a arma. Então essas figuras, elas realmente existiram na cultura do interior do Nordeste brasileiro. Tinham uma força política extremamente grande, uma influência sobre as pessoas da cidade também, como a gente falou, né? Eram padrinhos de muita gente, patrocinavam as festas, tinham muito dinheiro, eram pessoas que eram vistas como autoridades incontestáveis pelos seus subordinados. Então aqui é o Chico Heráclio, um dos coronéis mais importantes desse período aí, que a gente considera como coronelismo no Brasil. Curiosidade, o comediante Chico Anísio, que todo mundo conhece, um dos maiores comediantes
brasileiros de toda a história, ele criou um personagem chamado Coronel Limoeiro. Ó, presta atenção, eu vou voltar aqui um slide. Esse cara aqui da vida real é o Coronel Chico Heráclio. O nome da cidade que ele era coronel é Limoeiro. Aí o que Chico Anísio fez? Ele pegou o nome da cidade e criou um personagem chamado Chico Limoeiro, Coronel Limoeiro, né? Que era inspirado nesse coronel chamado Chico Heráclio. Então até a forma de se vestir, se a gente comparar a fotografia aqui do Chico Anísio, incorporado no personagem do Coronel Limoeiro, e comparar com a forma como se vestia o Chico Heráclio, é muito parecido, né? Então ele usou como referência para criar esse personagem, o coronel lá do Chico Anísio, o coronel da vida real, que era o Coronel Chico Heráclio, um dos coronéis que foram importantes aí no Nordeste, nessa fase aí do coronelismo no Brasil, que era o Chico Heráclio. Então ele usou como referência, como base, para construir o seu personagem. Outra curiosidade, a dramaturgia brasileira, as telenovelas, também retrataram vários coronéis. Um dos mais famosos é o Coronel Odorico Paraguaçu. Esse foi coronel e foi prefeito também, teve uma trajetória política. O prefeito da fictícia cidade de Sucupira, que é a cidade onde se ambienta a peça, que depois virou uma novela, né? Depois virou um filme também, chamado O Bem Amado, Odorico O Bem Amado, escrito em 1969 por Dias Gomes. Então aqui tem uma fotografia da novela do Odorico Paraguaçu, que está bem aqui no centro, né? Um personagem da ficção, assim como o personagem Chico Limoeiro, o Coronel Limoeiro do Chico Anísio, mas que é muito inspirado nessas figuras, né, que eram muito presentes ali nas relações políticas e sociais dos interiores do Nordeste brasileiro, principalmente. Mas também existiam coronéis em outras regiões, só que no Nordeste isso era uma cultura mais comum, algo mais presente mesmo nas relações públicas, políticas, sociais. Os territórios controlados politicamente pelos coronéis eram denominados de currais eleitorais. Com certeza você já ouviu isso em alguma aula de história no ensino fundamental. Os currais eleitorais era como eram chamadas as áreas de influência dos coronéis. Então, tipo assim, ó, aquele pessoal que mora naquela cidade, todo mundo vai votar no candidato que o coronel mandar. Então, se tem 2.000 pessoas ali, são 2.000 votos para aquele candidato, entendeu? É o chamado curral eleitoral. Neles, qualquer um que se negasse a votar no candidato, que era apadrinhado pelo coronel, ou às vezes até o próprio coronel era o candidato, poderia sofrer violência física, né, e até morrer algumas vezes também. Mandava até matar o cidadão que se negasse e recusasse a votar no candidato que era apadrinhado pelo coronel. Esse método de obrigar as pessoas a votarem no mesmo candidato, que era o candidato apoiado pelo coronel, ficou conhecido como o voto de cabresto. Tá? Então, o voto de cabresto é exatamente esse voto forçado, que a pessoa é obrigada a votar porque o coronel mandou, porque o chefe mandou, certo? Então, como eu te falei, na Primeira República isso era o que mais acontecia no Brasil, essas práticas políticas aí. Às vezes até a gente percebe resquícios ainda disso, mesmo na política atual no Brasil, né? Mas era muito mais comum e muito mais perceptível isso na fase da Primeira República, certo? Que antecede ali o governo Vargas, que já é nos anos 30 e 40. Voto de cabresto. O voto de cabresto foi uma prática política baseada no direcionamento do voto da população mais pobre pelos coronéis. Então, geralmente, como existia o clientelismo, que a gente viu ainda há pouco, então essas pessoas ficavam devendo favores para o coronel, entendeu? Então, tipo assim, teve um dia lá que faltou gás, aí a pessoa não tinha dinheiro, o coronel foi lá e deu um botijão de gás, presenteou a pessoa. Então, ela está devendo esse favor. Aí ela tem que pagar esse favor para o coronel. Aí como é que vai pagar? Votando no candidato apadrinhado pelo coronel, certo? E esses coronéis eram grandes proprietários de terra, geralmente, né? E possuíam muitos funcionários. Então acabava que existia uma gratidão da família do funcionário, da família da pessoa que ele ajudou. E ele acabava também, por essa lógica da troca de favores, conseguindo que esses votos fossem destinados ao candidato que ele apoiava. É o voto de cabresto, certo? Mediante ameaças de demissão e agressão física, esses trabalhadores eram coagidos, forçados a votar no candidato indicado por seus patrões. Esse termo foi criado no intuito de representar
os trabalhadores que tinham seu voto direcionado como um animal sendo guiado por um cabresto. Daí o nome, voto de cabresto. Então, na época, nos anos 20, 30, era muito comum charges de jornal representando os eleitores num cabresto mesmo, controlado pelos coronéis. E aí, o Enem, é claro, já abordou questões sobre esse assunto. E eu vou te dizer, várias questões, entendeu? Então, é um tipo de questão, um tipo de tema que recorrentemente aparece em prova de vestibular. Vamos ver como é que foi essa aqui, vamos lá. Caiu no Enem, caiu assim, ó. O coronelismo era fruto, era resultado de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo. E significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, com base em barganhas, poder de barganha, poder de negociação, entre o governo e os coronéis. Então, como tinha lugares onde o Estado não conseguia alcançar, principalmente interiores, né? Como eu te falei, da região Nordeste, da região Norte, mas especialmente do Nordeste, o coronel acabava sendo uma espécie de representante, mesmo que não fosse oficial, desse poder do Estado ali naquele território, naquela cidade, naquele município, naquele interior. O coronel tem um controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia, que ele pode nomear, até a professora do primário. Então o cara controlava ali os cargos públicos. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Texto do sociólogo José Murilo de Carvalho, de um livro muito bom chamado Pontos e Bordados, Escritos de História Política, que fala sobre esse período aí, né? Fala sobre vários períodos da história política do Brasil, mas nesse caso do que a gente leu sobre o período do coronelismo, ok? Vamos para a pergunta. No contexto da Primeira República, que é exatamente a fase no Brasil onde foi mais forte e evidente o coronelismo, as relações políticas descritas baseavam-se em quê? No que se baseia essas relações políticas que foram descritas no texto? Letra A, coação das milícias locais. Falou de milícia local? Falou não, né? Ele falou sobre a coação do voto das pessoas, tudo bem. A relação que o coronel tinha ali com seus funcionários, com seus subordinados, com a população, e acabava meio que forçando essas pessoas a votarem no candidato apoiado por ele. Isso é uma coisa, mas não está falando de milícia local, nem cita a milícia aqui. Estagnação da dinâmica urbana. O que é estagnação? Estagnou aquilo que parou. A gente está falando de área urbana? Não, a gente está falando de influência dos coronéis, que era uma coisa sobretudo dos interiores, da zona rural. Valorização do proselitismo político. Não, né? Proselitismo seria o convencimento, proselitismo partidário. Seria a tentativa de convencer as pessoas a aderirem ao partido, a uma ideologia. Não é isso. O coronel, ele não tem partido, ele não tem ideologia. Ele tem força política, independente de qualquer coisa, tá? Independente de lado político, de partido, isso aí nem interessa para ele, muitas vezes. Disseminação de práticas clientelistas. Aí sim, o clientelismo ele está muito presente na lógica do coronelismo, ok? Então a gente viu isso na aula ainda há pouco, como é que esses dois conceitos conversam entre si, e a letra D é uma opção que faz sentido. Letra E, a centralização de decisões administrativas. Falso. A gente está falando da relação do governo oficial com o coronel no município. Então isso não é uma centralização, é uma descentralização, porque cada município tem o seu coronel de influência, certo? Então a letra E não faz sentido, é o contrário do que a gente leu no texto. A opção mais sensata é a letra D de dado. Então o que a gente leu na questão dissemina uma prática baseada no clientelismo, que tem muito a ver com essa lógica do coronelismo na política brasileira, principalmente no período da Primeira República no Brasil. Então, com isso, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Lembrem-se de seguir a plataforma Gonçalves Dias no Instagram, @plataformagoncalvesdias, e também de se inscrever aí no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações de videoaula. Sempre que tiver uma nova videoaula, você vai receber a notificação.
e também de curtir e comentar esse vídeo, beleza? Então é isso, um abraço a todos e a gente se vê numa próxima videoaula de Sociologia. Tchau, tchau!